Muito bem, começa agora mais um programa Bastidores, seu quadro de entrevista ou resenha com foco na diversidade. Lembrando que o nosso programa é gravado ao vivo. Aqui comigo hoje o historiador Gustavo Villa, que veio falar um pouco da sua trajetória, da sua vida. Gustavo, seja bem-vindo, fala um pouco aí das suas credenciais, do seu currículo. Então, eu sou historiador, me formei em 2000 pela PUC Minas. E após a formatura eu trabalhei um certo tempo em sala de aula, né? E numa escola de ensino tradicional público, né? E isso foi bom porque logo que eu me formei, já caí de cara nesse sistema de ensino tradicional, vi como é e não gostei nada, porque é um tipo de ensino que educa o adolescente para se transformar num robô. É isso que eu vi em sala de aula. O que a gente fazia é transformar adolescentes, crianças cheias de sonho em robôs. E é isso que o ensino tradicional faz, né? Você prepara para o vestibular. E você você só chegou à sua conclusão dando aula na Bahia? Não, foi aqui. Aqui eu dei aula na Serra do Cipó. Eu Serra do Cipó. tentava achar alternativas para esse ensino, eu ainda era inexperiente, né? Tinha acabado de sair da faculdade, mas eu tentava achar alternativas para trazer uma nova forma de estar ali interagindo na sala de aula com esses adolescentes. E acaba que o que eu fui desenvolvendo se aproxima muito de uma pedagogia que eu conheci depois, que chama pedagogia Waldorf. É um tipo de ensino em que você traz para a sala de aula o dispositivo da arte. Assim, a criança aprende através da arte e com um componente, digamos assim, emotivo forte, porque ela vai se identificar de uma outra maneira com o conhecimento, diferente do que a gente tem no ensino tradicional, que, né, geralmente são aulas expositivas em que o professor está falando, e aí você tem 10 minutos de atenção no máximo e aquelas pessoas ali na sua frente já não estão mais interessadas em saber de nada, né? Visto que essa é uma idade em que você quer descobrir o mundo, você quer saber de coisas muito mais interessantes do que aquelas matérias quadradas que estão sendo apresentadas ali na sua frente. Bom, essa percepção da escola, Gustavo, enquanto quase uma castradora de sonhos, né, pelo que você fala, um ensino baseado na emissão, né? Não há exatamente uma troca. sim. Né? É o professor ali na posição de quem emite o conhecimento e você apenas como receptor, né? Emissor-receptor. Já quando você era aluno também já tinha uma percepção desse tipo? Já. Na oitava série, cara, eu estudava no Colégio Batista. Na oitava série veio assim uma grande revolta interna em que eu realmente surtei com o ensino. Já na oitava série eu falei, não, isso aqui não é para mim. E aí eu acabei indo muito mal nas matérias e fui reprovado, e eu não concordava com aquilo. Aquela maneira de ensinar eu não concordava. Fora que, como adolescente, eu via aqueles exemplos, né? Era um colégio evangélico, né? E eu via aqueles exemplos na minha frente dos pastores obrigando a gente a cantar aqueles hinos estranhos, que eu não concordava nem com a letra daquela porcaria toda. Muito menos com a letra, né? Provavelmente. Muito menos com a letra. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Isso me deixou mal com o ensino. Apesar de que não matou a minha paixão pela ciência, que é uma paixão que eu desenvolvi internamente desde muito jovem. Desde criança, praticamente, com 10 anos eu já colecionava aquela revista super interessante, já lia matérias sobre astronomia. Então eu desenvolvi essa paixão pela ciência internamente, desde muito cedo. Então esse ensino me massacrou, mas não conseguiu eliminar
esse tesão que eu tinha pela ciência, que eu sempre tive. Bom, enfim. Em que momento que entrou o rock and roll? O rock and roll foi exatamente nessa época. Foi exatamente. Nessa época, teve um amigo oculto e eu ganhei um vinil do Pink Floyd, The Final Cut. Primeiro vinil que eu ganhei na minha vida. E logo em seguida eu fui no primeiro show da minha vida, em 1989, no Mineirinho, Faith No More. Showzaço. Pô, você ficou bem de primeiro disco e de primeiro show, né? Sim, sim. Já foi logo, então... Foi meu primeiro show, maravilhoso. Quando eu saí, assim, aquela euforia, né? O que é isso, né, cara? O que é isso? Aí vem um mundo o mundo se abre, né? Sim, sim. Diante do rock and roll e... Sim, e a minha primeira experiência pós-show, eu tava com a camisa do Sex Pistols, foi sair correndo de uma gangue de skinheads. Poxa. Galera com pedaço de pau e pedra numa gangue gigantesca. No primeiro show? No primeiro show, correndo atrás da gente, aquela adrenalina, eu falei, nossa, eu quero isso pro resto da minha vida. Puxa vida, olha só. Cara, que coisa legal. Enfim, bom, você já veio para causar, né? Já veio para causar polêmica. Uhum. Vamos lá, o que está escrito. Mostra aí para a câmera sua camisa. Morra Bozo. Morra Bozo. Bom, vamos falar rapidinho. Primeiro, eu trouxe uma camisa para você, de presente, ao vivo, que não tem como negar. Ao vivo. Essa camisa foi feita pelo Reginaldo da Cybershot Lan House. Polêmicas à parte, é verdade que a pessoa que printa a camisa na cidade não queria fazer essa camisa para você? Não vou entrar nesse assunto. Muito obrigado. Enfim. Vamos pular. Está no nome do Reginaldo, essa camisa. Gente, E eu não vim aqui fazer propaganda política, entendeu? Em primeiro lugar, eu sou anarquista. Eu acredito que a gente, como humanidade, a gente tem que se entender como uma civilização planetária. Não existe mais, na minha concepção, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, nós somos uma civilização planetária. Nós já estamos partindo para explorar esquerdista, e colonizar comunista, outros planetas, né? A gente já está nessa fase. Então essa história que vem do século XIX, desse romantismo, desse positivismo, de você se ajoelhar diante de uma bandeira, diante de um hino nacional e diante de todo esse lixo social que foi incutido em mim na matéria de moral e cívica, na quarta série, terceira série, eu desprezo tudo isso. Eu desprezo o conceito de nação, o conceito de Brasil. Eu não acredito em mais nada disso. Eu acho que se a humanidade não cair na real e a gente se entender como células de um organismo que é o planeta Terra, que é um organismo vivo, que está vivo, se a gente não se entender como células desse organismo, o projeto humano está fadado ao fracasso, né? A gente vai ficar brigando eternamente por fronteiras, por territórios, como os animais, né? Porque isso é uma parte animalesca do ser humano, você brigar por terra, brigar por territórios. A gente tem que transcender tudo isso. Ô Gustavo, eu não sei nem por onde eu começo a comentar essa sua fala. Primeiro, Gustavo, eu não sei nem por onde eu começo a comentar essa sua fala. Você está trazendo uma coisa aí que... pensa bem, a gente está... o tema principal aqui não era política, mas também a gente... eu falo no início de todo o programa, nosso foco é a diversidade. Eu vou deixar claro aqui que o Morra Bozo é um pouco pesado para mim, não desejo a morte nem do inimigo, porque eu acho que é também um tipo de covardia, né? Porque acho que se você tem consciência mesmo assim do seu papel, deixa o seu inimigo lá e continua enfrentando ele até... Mas também entendo o recado, assim, quem pensa, não sei até que ponto vai aleatório, ou melhor, se é uma gozação da sua parte, né? É uma brincadeira. É uma brincadeira. Mas deixa eu explicar melhor isso, então. Eu trouxe isso como uma piada,
eu não desejo a morte do ser humano Bolsonaro, mas eu quero, o Brasil precisa ouvir. Na condição de historiador, o Brasil precisa entender que existe um ser humano à frente desse país que já causou 260 mil mortes por causa da Covid. Isso é fato. Isso é fato. Desde o início, a responsabilidade por essa tragédia que nós temos aí é do Bolsonaro. Porque ele negou a ciência, ele negou os comportamentos que são necessários para a população. E você está trazendo aí Morra Bozo na camisa, o cara está trazendo uma pancada de morte nas costas, né? Olha o tamanho da hipocrisia, né? Eu tô trazendo Morra Bozo, o cara matou 260 mil brasileiros. Mas o seu Morra Bozo está na camisa, o dele o peso está nas costas. Na consciência e nas ações. Esse cara é responsável por isso, né? Então, como historiador, eu venho aqui alertar que eu já vi isso na história se repetindo centenas e centenas de vezes. Governantes como Bolsonaro têm essa mesma linha de ação. Populismo, patriotismo, não sei o quê, bababá. No final, quem se fode é o povo. Sempre quem se fode é o povo. Voltando ao que você tinha falado, parece para você como historiador, com certeza vê nisso um absurdo muito grande, que é o fato de a gente estar de volta à ideia de patriotismo, né? E quando você, na verdade, trouxe um pensamento muito além, que o mundo está caminhando aí para uma globalização, a gente está lutando hoje, pelo menos, pelo conceito de humanismo, né? Aí não importa fronteiras, né, da cidade, do estado, sequer fronteira de país, trata-se da raça humana, que, por sua vez, precisa conviver com outras espécies, né? Eu brinco muito que o ser humano ele tem 3 escolhas. Ele precisa escolher se ele é mineral, vegetal ou animal. Não tem? Eu, pelo menos, não conheço outra. No momento que eu acho que o ser humano o papel do ser humano nesse planeta, nós somos vírus. Nós somos uma praga nesse planeta, no momento. Essa história pode mudar? Pode. Mas eu falo porque o ser humano ele fala dos outros animais, dos outros. Eu gosto de escolher bem essa forma de me expressar, porque é como se a gente estivesse fora do reino animal, né? Como se fôssemos criaturas divinas, criadas, né, cada um aí por seu Deus, e superiores aos outros animais. E você trouxe uma consciência que vai até além dessa questão humanista e planetária, melhor dizendo. Você trouxe a questão planetária, quer dizer, para além ainda das fronteiras do mundo, né? A gente sequer sabe qual é o tamaninho, né, o que representa essa nossa divindade, vamos dizer assim, num aspecto universal. Sim, nós temos aí esse plano B de, né, vamos colonizar Marte. A solução não é, cara, não é. A gente vai para Marte e nós vamos fazer as mesmas merdas que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então não é um plano B, não é uma solução. Você só vai esticar um problema mais adiante. Nós temos que aprender a viver aqui nesse planeta. A gente foi colocado aqui de alguma forma, sei lá pelo que, a vida cresceu aqui nesse planeta. A gente tem que aprender a viver aqui, não é pensar em vou colonizar Marte, a Lua e aí vai ficar tudo bem. Não, porque a doença está na alma do ser humano. É por isso que eu trago essa história do bolsonarismo, porque o bolsonarismo é uma doença da alma, cara. Quem apoia o que esse homem está fazendo no governo, ele tem um problema sério de caráter. Quem apoia o Bolsonaro, ele está com a alma doente, cara. Porque quer a morte, quer a destruição e não está nem aí. Né? O lema desse cara é a morte. Ele é a favor da morte. Pois é, e há quem diga que é justamente o contrário, né? Imagino que muita gente do lado de lá vai estar te chamando a esse momento de petista, comunista, e na visão deles é justamente o contrário, né? Nós, ou pelo menos agora eu me incluo, não exatamente como comunista ou esquerdista, mas como progressista, humanista. Creio que acima de qualquer bandeira,
Não imagino que você não esteja falando de partido, né? Você, não, nem de partido e nem de nenhum tipo de ideologia. Eu não sou comunista. Se eu fosse me rotular de alguma maneira, eu seria algo mais próximo de um anarquismo cooperativista. Algo mais próximo disso. Coisa que a gente nem sabe o que é. Isso é uma grande utopia, né? Coisa que a gente nem sabe o que é. Mas, então um recado para esses bolsonaristas. Eu não sou petista, mas durante o governo Lula, você nunca teve uma ameaça real à sociedade brasileira. Você nunca. O Lula fez merda pra caralho? Fez muita merda. O PT fez muita merda. Só que eu nunca me senti ameaçado como ser humano durante o governo Lula. E agora as pessoas estão sendo ameaçadas. Isso me faz lembrar o caso que você contou aqui do seu primeiro show, correndo de neonazistas, quer dizer, skinheads, fascistas, enfim. Gustavo, mas isso é muito significativo, né? Isso há quantos anos atrás? 20, 25, 30? 89, né? Então, quer dizer, essas coisas que a gente está vendo hoje não são de agora, essas coisas estavam... Já está no brasileiro, isso estava no ser humano. Só que o bolsonarismo aflorou, o bolsonarismo buscou no fundo da alma do cidadão brasileiro. Porque quem pensava da forma como pensa hoje Bolsonaro e seus admiradores... O gado, você quer dizer? Não, eu não posso ir tão longe. Tá. Mas você, como meu entrevistado, tem liberdade para falar o que quiser. Caramba, as pessoas que pensavam como esse cara pensa hoje em dia, há um tempo atrás, sentiriam vergonha de se manifestar. De certa forma, viviam clandestinos e agora muito pelo contrário, tem orgulho de ser o que são. Gustavo, gente, o Gustavo, além de historiador, é um cara viajado, já viajou alguns países, escritor, se interessa por vários outros campos aí do conhecimento, astronomia, não é, Gustavo? Arqueologia. Uhum. Então, legal. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Então, vamos falar de quê? Do livro? Pode ser. Então conta pra gente. Em 2019 eu publiquei esse livro. Mostra de novo, por favor. Horizonte de eventos da Batalha de Santa Luzia, aspectos sociais e arqueológicos. A ideia desse livro era trazer assim um rigor científico a respeito desse evento que aconteceu em Santa Luzia. Qual evento exatamente? Fala para quem não sabe. A Batalha de Santa Luzia. Foi um evento que aconteceu no dia 20 de agosto de 1842, no meio de uma revolta social, de um Brasil polarizado, como a gente tem hoje. É por isso que eu achei importante o contexto de lançamento desse livro, é o que está sendo narrado aqui, né? É uma época, 1842, em que o Brasil se dividiu e entrou em conflito armado, irmãos contra irmãos. E do jeito que a coisa está caminhando, 2022 vai ser parecido com 1842. A história se repete. A história é cíclica, a história não é linear. O tempo não é linear, o tempo é cíclico. A gente aprende isso na física. Você não acha, cara, você como historiador, que as lacunas que todos nós carregamos em relação ao nosso passado, ao passado do país, passado da humanidade, não é um ponto central da grande problema de falta de compreensão das pessoas em relação ao que se passa no mundo? Eu acho que não, porque assim, a gente sabe o que está acontecendo. As pessoas estão vendo, a mídia... Hoje a informação está escancarada. Mas a informação sem qualidade, informação mal checada. Vou te dar um exemplo. Tem uma postagem muito comum aí dos bolsonaristas que traz... Eu até tinha isso, eu vi isso no Facebook hoje. Enfim, começa lá falando do Bolsonaro 2018 e 2019... Né, querendo dizer que são só 2 anos de Bolsonaro, e aí fala dos anos anteriores, né, começando em 2003. Eu vi isso. Então, assim, é uma crítica muito rasa, muito vazia, porque dá a impressão que para essas pessoas o Brasil é como é a partir de 2003, como se não fosse
Isso a vida inteira, desde 500 anos já. Desde, né, de portugueses e espanhóis chegando aqui pela primeira vez. E isso falando de Brasil, mas quer dizer, a história do mundo, essas, como você disse, é ciclo, essas coisas são repetitivas. Então, assim, as pessoas mal têm conhecimento da Bíblia, cara. Eu fico de cara, assim, como ninguém tá Você não vendo. acha que o conhecimento de história, especificamente, podia trazer uma luz para o mundo, não? O objetivo da história é isso, né? O objetivo da história é uma eterna retrospectiva, é mostrar assim, ó, gente, olha aqui, a gente foi para esse caminho e aconteceu isso, repetidas vezes. E é o que a gente está fazendo agora. O Brasil está indo para um caminho que a humanidade já viveu e a gente está indo. E o historiador está aqui mostrando isso, mas pouca gente vê isso, né? Enfim, vamos voltar aqui na história do livro, que eu não quero mais falar desse verme chamado Bolsonaro. Vamos voltar no livro, o que aconteceu? Revolução de 1842, que para nós que somos de Santa Luzia, todo mundo que estuda aqui aprende sobre isso. Mas sim, é verdade que só a gente aprende sobre isso? Ninguém mais fora de Santa Luzia sabe sobre essa revolução? Não, isso é bem estudado. Eu não gosto nem de chamar de revolução, cara, esse evento, porque revolução implica uma série de fatores que são diferentes do que aconteceu aqui. Esse movimento liberal de 1842 foi, na verdade, um movimento de elites. Não foi um levante popular contra o imperador Dom Pedro II. Né? Não foi isso que aconteceu. Foi um movimento de elites. E o que veio desencadear aqui em Santa Luzia foram lideranças da elite, de uma elite interiorana, mineira, né, vamos dizer assim, contra uma elite que vinha da capital, do Rio de Janeiro. Era uma polarização, então, nacional que veio se resolver em Santa Luzia? Era uma polarização nacional, mas uma polarização dentro das elites. Tanto é que o povo não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas o povo é sempre assim, o povo adere depois, né? Massa de manobra, né, vamos dizer assim. Basicamente. Então, o que aconteceu? Eu resolvi publicar esse livro também porque uma coisa sempre me incomodou. É essa história das Forças Armadas brasileiras virem aqui em Santa Luzia todo ano fazer uma cerimônia. Continua falando, por favor. Fazer uma cerimônia elogiando, né, louvando o Duque de Caxias. E eu sempre me perguntei, como cidadão luziense, por que a gente aceita isso? Afinal, o Duque de Caxias, comandando as tropas legalistas, no dia 20 de agosto de 1842, arrasou a cidade, o Arraial de Santa Luzia e saqueou a Rua Direita, o exército brasileiro, na época, né, bem antes da Guerra do Paraguai, ainda era um exército com forças, com efetivos ainda, vamos dizer assim, não era um efetivo profissional como a gente teve a partir da Guerra do Paraguai. Então tinha de tudo ali no meio desse exército brasileiro, né? Tinha bandido no meio, lógico. E a Rua Direita foi saqueada, e a Matriz foi saqueada. A cidade, o Arraial foi arrasado. E hoje, 2022, as Forças Armadas vêm aqui na nossa cidade, levanta aquela bela bandeira do Brasil e louva a atitude do Caxias. Não faz sentido isso. Não faz sentido eu, como cidadão, aceitar isso. Isso está errado. Eu estou nesse intento de criar uma cerimônia paralela a essa. De mostrar o outro lado da moeda, que não foi assim. Não foi assim essa narrativa patriótica. E é disso que se trata o livro? Não, isso é o livro, eu como historiador, eu não assumo nenhuma posição nesse livro. Eu narro os fatos como eles aconteceram. Entendeu? Foi assim, mas aí, assim através dos documentos. E o seu livro, ele traz fatos novos? Traz fatos novos e traz, principalmente no campo da arqueologia, que foi uma pesquisa que eu me empenhei através de documentos de época. Eu me empenhei em mapear esse circuito arqueológico da Batalha de Santa Luzia. Está aí prontinho.
Basta agora ter um projeto de escavação que certamente a gente vai começar a descobrir, está ali, né, no fundo da terra, esses sítios arqueológicos, como o cemitério da Batalha. Existe um cemitério no bairro do Lipê, que deve estar lotado de armas, de posses desses soldados, se sobrou alguma Você coisa. Você acredita mesmo que ainda tem muito que ser descoberto a respeito dessa batalha? Com certeza. A gente não sabe nada. Não foi feita nenhuma escavação. E nesse livro traz evidências desses sítios arqueológicos? Eu trago, a evidência que eu trago na verdade, um mapeamento. Então eu estou trazendo um mapeamento para que agora esse projeto seja feito. Porque antes ninguém tinha ideia de onde aconteceu, né? A ideia era Muro de Pedra e Centro Histórico. Não, foram 40 quilômetros quadrados. Somente essa batalha do dia 20 de agosto, ela ocorreu numa área, num território de 40 quilômetros quadrados, que começou lá na ponte e foi até outra parte começou no Bom Destino. E, na verdade, as tropas saíram de Sabará e Caeté. Então, todo esse evento do dia 20 tem uma área enorme. E até hoje a gente só percebeu esse evento focando no Centro Histórico e no Muro de Pedras. É isso que eu tento trazer no livro. Uma nova... Daí o título abordagem. Horizonte, quer dizer... Sim, horizonte de eventos, né? E eu utilizei esse título também porque o horizonte de eventos é uma anomalia, né, em volta de um buraco negro em que a luz já não consegue, em um determinado ponto, o corpo é atraído para aquilo ali, um corpo no espaço, né, um corpo espacial, é atraído para aquele buraco negro e não tem mais volta. Então é um ponto sem retorno. Então esse horizonte de eventos, para mim, aqui na região, aconteceu com a tomada de Caeté. Com a tomada de Caeté, que foram 5 dias de batalhas sangrentas em Caeté, a partir desse evento não tinha mais volta. Estava envolvido nesse horizonte, já não foi inserido no contexto e não tinha como... Já não tinha mais como voltar atrás. Apenas uma pessoa voltou atrás, que foi o líder, o José Feliciano. Ele voltou atrás, aqui em Santa Luzia, na Rua Direita, no dia 19 de agosto. Líder dos liberais. Ele fugiu. Um dia antes, 12 horas antes da batalha, ele fugiu. E aí o Teófilo Otoni teve que assumir. Assim, ele foi uma figura interessantíssima. Mas a impressão minha, havia uma simpatia pela figura do liberal Teófilo Otoni. Nas escolas, sim, eu como aluno, eu achava que ele é que merecia. Eu acho que como luziense a gente tem esse sentimento. A gente tem como cidadão luziense... Quem estava certo nessa história? Ninguém estava certo, né? Não era para ter chegado nisso. Não é para um brasileiro matar um brasileiro numa guerra. Foi uma briga de cachorro grande que envolveu Exatamente, ninguém estava certo. Cachorrada toda. Para mim isso não devia ter acontecido. Então eu escrevi sobre isso, mas eu não concordo com nada disso. Para mim tinham que ter achado uma saída ali mais abrangente, mais pacífica para essa situação. Legal. Gustavo, são poucos historiadores, né, ou pelo menos pessoas que fazem curso de história, que partem para esse trabalho de historiador de fato, né, de gerar a história, de revisitar a história, reescrever a história. O que te levou, cara? Você falou que teve a decepção lá com a sala de aula. Sim. Não, o que me levou foi a paixão pela pesquisa mesmo. Tem esse comichão interno de pesquisar, de desvendar, de olhar documentos históricos e ver o que tem por trás daquilo ali. Isso aí é uma coisa da alma mesmo, uma coisa interna. É o seu primeiro livro? É o primeiro livro. Único? Até o momento? Até o momento sim, mas eu já estou preparando outro sobre imigrantes italianos na fundação de Belo Horizonte. Mas não vou falar muito disso aí não, que ainda é um projeto que está começando. Bacana. Eu estou vendo que você trouxe outros materiais aí. Foram
matérias que saíram, né, na época. Enquanto você mostra, eu queria mandar um alô aqui para Ana Luísa Tibúrcio, Mariano. Obrigado, Ana. Falou 2 queridos, se referindo a nós. Você também é uma querida. Obrigado aí por acompanhar esse trabalho. E ela está falando aqui, Gustavo arrasando até no modelito. Concordando com você. Concordo com o Gustavo nessa explicação da sua camisa, inclusive. Ana, obrigado pela participação. Então aqui tem uma reportagem do Leia, tem reportagem do Estado de Minas, o Gustavo Werneck. Isso. Repercussão do seu trabalho. Sim. Uma página no Estado de Minas, né, cara? Não é pouca coisa. Aí. Uma página inteira. Entranhas de uma revolução. Sim. Soldado morto em gavetão da matriz de Santa Luzia inspirou o pesquisador Gustavo Villa a mergulhar na Revolução de 1842, que acabou em Minas, munido de documentos e memórias de família. Gustavo, essa imagem do soldado preso, que entrou numa gaveta enorme, de uma escrivania enorme, para se esconder e teria lá morrido, essa história fascinava a gente, criança, né? Fascinava e aterrorizava, né? Ficava imaginando e... Mas não existe nenhuma evidência documental. Parece mais algo de romance, né? Eu não sei. Pode ter sido... Foi passado, né, através da história oral, alguma família assim registrou. É possível, né? Afinal... É possível que isso tenha acontecido, mas não existe. As marcas de bala nas portas, nas janelas, enfim. Isso aí são evidências, né? Isso aí tá lá. Então, mas numa situação dessa, realmente de conflito armado e saques... Ali atrás da matriz, pô, tinha um canhão de 30 milímetros disparando, né? E no livro tem relatos de 300 soldados que tentaram fugir disso aí, liberais. Porque era gente do povo, eram agricultores, eram lavradores, não tinha ali, não eram 2 exércitos profissionais, um lutando contra o outro. Imagina só, o cara tá aqui hoje, ele tá aqui capinando a sua roça, amanhã ele tá no meio da rua direita com um canhão disparando. É lógico, o cara fica louco. Agora, Gustavo, nessa época, para a população devia ser muito complicado, porque a informação era pouca quando chegava, né? Mas hoje a gente está vivendo uma situação bem parecida e já não é um contexto de excesso de informação, quer dizer... Justamente o oposto, né? Hoje a gente tem o excesso. Então, quer dizer, não é só falta de informação, quer dizer, é informação de qualidade, informação... O principal fantasma que assombra o Brasil hoje é a fake news, cara. Isso aí é o pior de tudo. A fake news está corroendo as entranhas desse país. É o boato potencializado, né, na era digital. Muito legal. Gustavo, você trouxe um material para a gente ver, não é isso? Então vamos ver. Tá. Que foto é essa? Isso aí foi uma cerimônia de solstício de inverno. Epa. Num sítio arqueológico no México, num lugar chamado Xochicalco. E eu tive o prazer, né, a honra de participar dessa cerimônia. Foi a primeira vez em centenas de anos que essa cerimônia foi aberta a pessoas que não eram das comunidades tradicionais do México. Foi a primeira vez. Eu tive essa honra de estar ali no meio dessas pessoas. Assim, foi um dos eventos mais épicos da minha vida, isso aí. Caramba. E que foto, hein? Aí é um sítio arqueológico aqui em Taquaraçu, de Minas. Taquaraçu de Minas, minha terra. Sim, eu estou registrando aí pinturas rupestres no teto dessa gruta, pinturas maravilhosas. Gustavo, as pinturas rupestres datam de que período na história? É pré-história? Entre 8 e 11 mil anos atrás. Entre 8 e 11 mil anos. Sim. A gente mal conhece os últimos 6, né? Que foram os mais caóticos e... Esse aí é histéricos. Uma cidade chamada Teotihuacan, no México também. Uma cidade tolteca. E aí eu estava fazendo umas pesquisas aí. Essas civilizações datam de quando? Varia muito e
Isso aí é alguma coisa em algumas centenas de anos antes de Cristo. Mas são civilizações avançadíssimas. Quando os europeus chegaram aqui, eles ficaram de queixo caído com isso aí. Tem relatos de europeus, de espanhóis, quando chegaram onde hoje é a capital do México, né? Uhum. Na época era a capital azteca. E o cara relatando lá que ele achava que ele estava sonhando, que ele estava delirando, quando viu uma cidade com água encanada, com canais de água pura. Com esse aspecto piramidal. Com essas construções malucas, e enquanto ele tinha saído de uma Europa que estava mergulhada na peste negra, na fome, em situações de saúde, né, terríveis. Então, esse pessoal, quando chegou aqui, eles não acreditaram no que estavam vendo. A gente até hoje vê, difícil acreditar. Isso aí no Novo México. Eu estava pesquisando um dispositivo que tem no alto desse morro aí, que chama Punhal do Sol. Uma ferramenta que as comunidades originárias desenvolveram para descobrir a passagem da primavera para primavera, outono, verão, inverno, essa passagem de acordo com a sombra. Tempo, de acordo com a sombra. Muito bacana. Aí no Peru, estava fazendo aí pesquisas também nessa área, subi uma montanha de 5.500 metros, uma das experiências mais cabulosas da minha vida. Andava 3 metros e caía. Levantava, andava 3 metros e caía. Por causa do ar rarefeito? Muito rarefeito. Muito mesmo. Muito. Já 5.000. Teve que mascar a folha de coca? O tempo todo. Que coisa. E o que mais tem? Isso aí é uma exposição de fotografias de pinturas rupestres. É uma exposição permanente que está no Parque Estadual do Sumidouro. Ali onde hoje onde é a Gruta da Lapinha, né? É uma exposição que eu tenho lá uma parceria que eu fiz com esse parque. Essas fotos são suas e estão lá expostas em tempo integral. Sim. Aí foi uma exposição na PUC Minas, são fotos também de minha autoria, que mostram a relação entre arqueologia e astronomia, né? Como os povos originários viam o céu. E essa exposição é itinerante, terminando a pandemia, ela vai voltar a circular pelo Brasil. Foi uma experiência bem legal também. Aí o pôster, né? O pôster relativo a essa exposição. Astronomia na arte rupestre em Minas Gerais. Quer dizer, então, que há entre 8 e 6 mil anos atrás, né, 8 mil antes de Cristo, já existia por parte dessas pessoas algum conhecimento astronômico? É disso que se trata? Exatamente, sobre isso. Existem fortes evidências desse conhecimento. Isso é o trabalho de um grupo? Tem outras pessoas envolvidas nisso? Sim, eu faço parte, né? Na época, eu estava trabalhando com um professor que faleceu, um grande amigo que faleceu, Peter Leroy. E a gente estava fazendo esse trabalho junto lá, na PUC, no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Aí, já voltando à nossa fala do rock and roll, isso aí é a letra de Riders on the Storm, né? Jim Morrison escreveu isso aí com a caneta. The Doors, uma banda de quem você é fã. Muito fã, bastante. Pô, Gustavo, eu acho muito legal essas suas andanças mundo afora, esse seu trabalho. Você, ao mesmo tempo, tem raízes aqui, né, profundas, e o seu trabalho aqui revela isso, mas ao mesmo tempo você é um cara do mundo, né? Sim. Pra mim não existe fronteira. Eu não sou brasileiro, eu sou do mundo. Eu sou um cidadão da Terra. E é tão simples isso, eu não sei como as pessoas têm dificuldade de entender, né? Porque se apegam a coisas que são... Parece uma maluquice. Se apegam a ideias que são do século XIX, cara. A humanidade não evoluiu. Por falar nisso, você acha que é exagero meu dizer que é como se a gente tivesse avançadíssimo tecnologicamente, e estamos, mas a cabeça na Idade Média? O ser humano é isso, né, cara? Nós temos... Mas estou certo nesse recorte? Você como historiador, sim, a cabeça do cidadão mediano não é a cabeça
começou a ser talhada, formada na Idade Média? Não são coisas... A cabeça do brasileiro médio hoje é medieval. Histórias forjadas na Idade Média. Sim, é totalmente medieval. Totalmente. Você tem um operário tendo que ir na TV ontem, um dia histórico, para dizer para o presidente do Brasil que a Terra é redonda. Eu resumo nisso aí, cara. Eu resumo nisso. O nosso presidente e esses seus seguidores, a mente deles está na Idade Média. Porque, porque depois da Idade Média veio o Iluminismo. Sim. E a partir daí, né, foi se cunhando o conhecimento mais racional que a gente luta até hoje para ter acesso. Historicamente, a cabeça dessas pessoas está na Idade Média. Não é exagero. Não é exagero, não é? Não é exagero. Que bom. Eu falo sempre. Então, aí é a casa onde o Jim Morrison nasceu, na Flórida. Poxa. Quer ir passando? Poxa, que legal, quero. Aí, e lá tem uns quadros, tem tudo do cara tá lá. A biblioteca dele, com os livros que eu lia na adolescência, por causa dessa influência literária do Jim Morrison, a biblioteca dele tá lá, cara. Eu peguei nos livros Baudelaire, Rimbaud. E esses livros que estavam... Nesses livros. Então, eram livros dele, eram os dele. Era a biblioteca. Gente, estamos de volta. Ao vivo, no improviso, porque a vida é sem roteiro. Mais uma vez a gente voltou aí com vídeo e sem áudio. Eu queria falar para vocês aí que quem quiser apoiar aqui o nosso projeto, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou então pelo WhatsApp que vai aparecer a qualquer momento. Eu estava perguntando para o Gustavo o que o Gustavo estava fazendo recentemente lá em Itaquaraçu de Minas. Apareceu lá, por coincidência, na minha casa, junto com outro amigo explorador. Gustavo, a busca continua. O que vocês estavam procurando naquela região? Eu estava lá com o Marcelo Bastos e a gente estava procurando um possível sítio arqueológico ali naquela região, que é um afloramento rochoso, um paredão que tem ali no Casas Velhas. E a gente queria ir lá para ver se tem pintura rupestre ou não, mas eu acredito que possa ter. E vocês conseguiram chegar lá? Não consegui porque a vegetação estava muito fechada e já estava tarde, a gente demorou a chegar lá, já estava escurecendo quando a gente chegou. E vai demandar assim uma expedição mais organizada para chegar lá na base do paredão. A trilha é punk mesmo. Tem que descer uma ribanceira lá, um barranco, talvez vai precisar de corda e tudo. A Luzia, né? Aquele crânio que foi encontrado em Lagoa Santa. Até hoje Lapa Vermelha. Até hoje é o esqueleto mais antigo? Acredita-se que sim, mas tem surgido alguns no México, em Honduras e até aqui mesmo na região de Lagoa Santa tem surgido uns quase tão antigos. A Luzia tem quase 11.500 anos. Infelizmente o crânio dela estava lá no Museu Nacional. Que pegou fogo. Mas uma parte dele foi salva. E é um fóssil importantíssimo para a arqueologia mundial. Indica que a região aqui, então, pode ser berço de uma região muito mais ampla. Arqueologicamente? O que a Luzia sinaliza um dos primeiros locais a serem habitados? Na América? Não os primeiros, que provavelmente eles vieram da América do Norte. Mas é um dos mais antigos. É um dos locais mais antigos das Américas. Aí nesse sentido, né, pensando aí numa macro região, Santa Luzia, Serra do Cipó, está tudo incluso. Tudo dentro. Santa Luzia tem sítios arqueológicos importantes, com pinturas rupestres. Daí a aposta de vocês nesse trabalho. Sim. Fala aí em Serra do Cipó, você assumiu um cargo agora em Santana do Riacho? Não, eu não assumi um cargo. O que você está fazendo lá na Lapinha? Na verdade, eu estou fundando um parque arqueológico, que eu descobri uma série de sítios arqueológicos lá em cima, né, no alto da serra,
onde eu tenho uma casa. Descobriu como? Antes de você saber, ninguém sabia? Ninguém sabia, eles são totalmente inéditos. Pesquisa de campo, já descobri 5. Sítios riquíssimos, com muita pintura rupestre. E eu resolvi criar uma estrutura, uma RPPN, para proteger um desses sítios. Porque hoje em dia tem tudo, né? A ação do tempo, tem o homem ali chegando, as pessoas não fazem ideia do que seja, né? Acham que isso é rabisco de índio. A gente ouve muito isso, né? O povo falando que as pinturas rupestres são rabiscos de índios. Não, isso aí é a nossa ancestralidade brasileira. Isso aí é o que há de mais antigo nessa terra. E de Brasil legítimo. Legítimo. Esses aí são os fundadores da terra do Brasil. Só não tinha esse nome, né? Tinha vários nomes, Pindorama era um desses nomes, tinha vários nomes. Mas esses sítios arqueológicos são o que existe de mais antigo. É a nossa raiz verdadeira. Né? Sim, seriam os brasileiros de verdade, porque todos os outros vieram, né? A grande maioria veio de fora. Sim. E em que pé que está esse projeto? Estou começando agora, estou criando a RPPN e montando um conselho diretor. E tem um apoio da cidade? Dos órgãos públicos ou ainda não está nesse? Ainda não comecei esse diálogo, mas vai ter. Eu acredito que vai ter, sim. E eu quero fazer trabalho com escolas lá, eu quero levar alunos de Santana do Riacho para ver o que é isso. Então é um trabalho assim... A vontade que eu tenho de estar na sala de aula, eu vou matar essa vontade ali nesse parque, mostrando para as comunidades o que é isso, que história é essa em loco, né, que é muito mais interessante. Bacana. Gustavo, a gente está chegando ao fim, cara. Mais alguma coisa que você gostaria de falar aí, de algum trabalho que a gente não tenha mencionado? Algum detalhe, alguma história? Cara, acho que é isso aí mesmo. Queria dizer que tá chegando aí o aniversário da cidade de Santa Luzia e a gente tem que comemorar sim, né? É uma cidade histórica importante. Eu acho que merece muito mais destaque do ponto de vista histórico e arqueológico. Santa Luzia tem um potencial para ser assim, para ter um grande atrativo turístico, né? Eu acredito que essa fase da cidade que vem dos anos 60 de acreditar numa economia industrial e tudo, essa fase já passou. E a cidade está cada vez mais caminhando para um rumo assim, está meio perdida, né? A gente não tem uma direção assim, olha... Mas acho que é um caminho natural, é a vocação da cidade. Eu acho que essa é a vocação de Santa Luzia, o turismo. Eu acho que aqui poderia estar lotado de turista, tirando foto da Matriz, da Rua Direita, desse circuito da Batalha de Santa Luzia, de Macaúbas, do Cemitério dos Escravos, de Pinhões, do São Benedito também, que, né, tem histórias fantásticas ali. Essa cidade tem potencial, cara. Só está faltando assim, uma direção para ser trabalhado isso. Né? No geral, nossa sociedade, nossa cultura, parece que ela não está preparada para identificar as reais vocações das pessoas, né? É como se desde o início, como você falou, desde a educação e depois a educação fundamental e passando, enfim, mal a gente consegue enxergar alguma coisa por conta própria na faculdade. É como se o tempo todo a gente tivesse sido criado para ser aquele robô que você falou no começo, para não ter ideias próprias, para não saber sequer para que veio aqui, né? Sim. Quer dizer, o quanto a gente não perde em capital humano, não permitindo que as pessoas se descubram, né? Durante a vida, não que elas possam acreditar, investir e trilhar o caminho que tem a ver com a individualidade dela. Sim, mas isso não é um projeto só desse governo atual que está aí, não. Isso aí é um projeto
de todos os governos, porque o governo não quer um cidadão pensante. Isso é fato. Nenhum governo no mundo quer um cidadão pensante. Sei lá, salvo raras exceções. Mas o governo quer robôs, é lógico, para sustentar essa máquina capitalista e essa máquina eleitoreira dele e tudo mais. Bom, é isso aí, gente. Queria agradecer, Gustavo. Muito obrigado, cara, pela sua participação. Queria te pedir desculpa aí pelos problemas técnicos que ainda temos. Que nada. A gente acabou também ficando um pouco atrasado aqui. Mas legal demais, bom demais ver essa sua trajetória. Eu que agradeço o espaço aí que você cedeu, me trazendo aí. Tamo aí, cara. Tamo aí. Voltarei se for convidado. Não, já está convidado, inclusive. Gente, muito obrigado pela companhia. Esse foi mais um Bastidores, seu quadro de entrevista ou resenha com foco na diversidade, ao vivo e no improviso, porque a vida é sem roteiro. Gustavo, obrigado pela participação. Valeu. E até a próxima, então, quando tiver mais novidade. Tamo aí. Sempre há novidades. É isso aí, galera.